Nessa noite eu quero iniciar uma nova série de mensagens bíblicas e reflexões dentro do livro de João. Nós estamos estudando nesse trimestre, na nossa escola bíblica dominical, o Evangelho segundo João. Como Lucas e eu já dissemos na aula inaugural, nós temos um evangelho apenas, ou seja, temos uma mensagem da parte de Deus. No entanto, temos 4 registros dos evangelistas. Então temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os mais similares, que nós chamamos de sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que seguem o mesmo padrão, o mesmo escopo, a mesma espinha dorsal, e temos João, que segue uma outra linha, relatando para nós milagres, relatando para nós a identidade de Jesus e mostrando outras facetas de Jesus que nós não encontramos nos sinóticos. Então, por isso que nós vamos encontrar no Evangelho de João algumas peculiaridades que são extremamente importantes para a gente entender o Evangelho. Nós já explicamos bastante coisas a esse respeito. Na semana que vem, Deus permitindo, Edielcio, eu e Lucas estaremos numa aula no dia 25, quinta-feira, é isso? Quinta-feira, e nós estaremos juntos mostrando a singularidade do Evangelho de João. E hoje, então, eu quero iniciar uma nova série falando dos sinais que Jesus realiza no Evangelho de João. João, diferentemente dos outros evangelistas, vai chamar os milagres de sinais. E isso tem um sentido todo especial. Então eu quero ler o texto, abra aí comigo, em João capítulo 2, e depois então eu explicarei todo esse contexto, essa minha fala a respeito dos sinais, tá bom? Os meninos aqui, os meus companheiros de púlpito, são convidados, o Lucas já está escolhendo aí um dos temas, um dos milagres, né, para poder falar, um dos sinais. Então nós teremos aí outras participações, talvez o Rafael um pouco mais difícil por conta dessa questão aí da escola, né, da faculdade, do ensino, mas o Edielcio também que está aqui, nós já estaremos amarrando tudo isso. Então eu começo hoje, João capítulo 2, eu leio do verso 1 até o verso de número 12. Eu estou hoje com a NVT, convido você a ler o texto e acompanhar aí na sua casa, tá bom? Diz assim o texto sagrado: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para essa celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ao passo que Jesus respondeu: mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, aos serventes: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial dos judeus. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: enchem os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções de Jesus. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam, e beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, com seus irmãos e com seus discípulos. Vamos orar mais uma vez?
Te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade ímpar de abrir a Tua Palavra e orar e depositar as nossas preocupações, nossos anseios diante do Senhor. E nós Te louvamos, porque o Senhor tem sido bondoso. Pedimos assim que o Senhor fale ao nosso coração, e a minha oração é que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Seja conosco, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz. E que esse milagre, esse sinal de Jesus aponte para a Tua glória, assim como todos os outros sinais da nossa vida e da nossa existência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Veja que é muito interessante que João conhecia muito a tradição judaica. João foi o discípulo amado de Jesus, e João vai mostrar para nós 7 milagres, ou 7 sinais, mostrando então a perfeição. O que João estava querendo dizer? Que Jesus é perfeito, Ele é o Verbo de Deus encarnado. Nós já estudamos também, e vamos retomar na sequência aqui em nossa igreja, os 7 eu sou de Jesus dentro do Evangelho de João. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus usa essa expressão, eu sou, que somente Deus, o Pai, usou lá quando falou com Moisés. Então nós temos aí 7 sinais e 7 declarações de Jesus, reafirmando ou afirmando basicamente a sua identidade. Se você acompanhou nossa aula inaugural, você pôde acompanhar que o texto de João está querendo apontar para Jesus e dizer que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, e João vai organizar todos os sinais de uma maneira muito intencional, visando mostrar como Jesus é de fato o Deus encarnado, o Verbo de Deus, o Messias esperado, o grande Filho de Deus que estava descrito no Antigo Testamento. Então, João vai organizando todos esses temas nos sinais, e isso aqui não está em ordem cronológica, como também nós já informamos a igreja. E aí todo mundo fala assim, esse é o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Eu diria, o primeiro milagre de Jesus, vírgula, na descrição de João. Já na descrição de Marcos, de Mateus e de Lucas, nós temos outros eventos. E o que importa para nós é o conteúdo, e não a sequência cronológica. Afinal de contas, cada escritor tinha um público em sua mente. Então o que João está trabalhando é com temas teológicos. Então ele está falando o seguinte, olha, se falta vinho num casamento, é porque falta alegria na vida. E quem vai trazer sentido à vida, senão o Verbo de Deus, que é a vida? Porque ele inicia o prólogo dizendo o seguinte, Jesus é a vida, Ele estava com o Pai, Ele criou a vida. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Então veja que, dentro dessa perspectiva de João, ele vai reorganizando os temas teológicos. Ele fala o seguinte, olha, se falta sentido para a vida, Jesus pode transformar aquilo que não tem sentido naquilo que tem sentido. A água não tem sabor, no entanto o vinho tem muito sabor. Quem não tem Deus não tem sabor na vida. E Ele pode transformar essa vida em uma vida saborosa, parecida com vinho. Então veja que o foco de João não é chamar a atenção para os eventos fenomenais, as ações extraordinárias, miraculosas de Jesus. Não, João está nos levando a entender que os sinais operados por Jesus estão na realidade apontando para algo maior, algo supremo. E cada sinal de Jesus faz com que os seus discípulos entendam que tem algo desafiador por detrás. Assim como, por exemplo, nos outros evangelhos, a gente vê Jesus usando as parábolas, aqui a gente vê João escrevendo e organizando o texto para levar a gente para algo que nos desafia. Então Jesus realizava os milagres e de fato realizou todos esses, e nós cremos obviamente em todos os sinais que Jesus realizou, mas o que João está ensinando para nós é que os sinais devem levar os seus discípulos a uma crença real de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ponto. E o final do seu evangelho, lá no capítulo 21, ele vai deixar claro isso. Jesus realizou muitos outros sinais, lembra, Lucas? Muitos outros sinais, e eu registrei alguns para que vocês creiam.
nele. Creiam em quem? No Verbo de Deus, na encarnação do Verbo de Deus, no Filho de Deus. Então veja, os sinais estão apontando para algo maior, e os sinais, os milagres, deveriam levar as pessoas a pensar em algo desafiador, ou seja, o que Deus tem para a minha vida pós-milagre, pós-ação extraordinária. O que Deus tem para mim e para você, meu amado irmão, pós-milagre. Porque hoje a gente se fala muito em milagres e muitas pessoas buscam milagres, e as pessoas querem os milagres não para a glória de Deus e não para exaltar a Deus, mas para se auto-exaltar e dizer o seguinte: eu fui um beneficiado. Não é esse o propósito de Jesus quando ele realiza as curas, e muito menos quando ele vai sinalizando o reino de Deus. Ele estava sim curando, abençoando as pessoas e realizando uma ação extraordinária da parte de Deus, revelando a glória de Deus e apontando para algo supremo. O que é esse algo supremo? Crer nele, se entregar a ele e confessar que ele é o Senhor. No capítulo 1, por exemplo, a gente vai acompanhando quando João, por exemplo, fala que todos aqueles que creram, no versículo 12, nele o aceitaram, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o tema e esse é o foco de João. Para que servem os sinais? Para que todos nós confessemos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Por que Deus realiza milagres na nossa vida hoje? Com a mesma finalidade. Para que a gente aponte para ele. E a oração nossa é a oração de João Batista aqui no capítulo 1, Rafael, quando ele fala assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que a glória seja dele e que eu diminua. Simples assim, levando os ouvintes a crerem no Evangelho. Então você pode me acompanhar a partir do versículo 1. O texto vai dizer 3 dias depois. E 3 dias depois do quê? Ou seja, 3 dias depois de uma sequência de Jesus em vários diálogos. Jesus, por exemplo, no primeiro dia conversando com João Batista, e João Batista apontando para o seu primo Jesus e falando: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E João Batista dizendo assim: eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. No segundo dia, Jesus conversando com os seus primeiros discípulos e trazendo os seus discípulos para perto de si. Então veja que esse primeiro milagre vai mostrar para nós como Jesus estava envolvido com aquilo que Deus estava fazendo. Ou seja, 3 dias depois, ou seja, no terceiro dia, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galiléia. Essa região era conhecida por ter muitas plantações de uva. Então, nessa região era muito comum que houvesse muito vinho. Veja aí no verso 1 que a mãe de Jesus estava ali. A mãe dele foi convidada. E veja que João não fala, Lucas, o nome dela. Interessante isso. Todos os evangelistas falam que a mãe de Jesus é Maria. Como ele quer exaltar somente e tão somente a figura de Jesus, e para entender isso, a gente precisa entender que esse evangelho é escrito mais no final do 1º século. Então nós precisamos entender o seguinte: a mãe de Jesus, aquela que gerou pelo poder do Espírito Santo, estava na festa. E depois, no verso 2, vai dizer que Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Ou seja, isso mostra que Jesus estava ali nessa região. Olhando até inclusive na geografia, Jesus não estava muito mais do que 8 a 10 quilômetros distante dessa localidade, pelo que o texto diz. E aí no versículo 3, durante a festa, o vinho acabou. Eu não sei se você sabe, o Edielso, que tem 2 meninas, aí é problema dele, ele vai orar a Deus e Deus vai ajudá-lo. Ele não é judeu, porque se ele fosse judeu, ele tinha que bancar, o Edielso, uma festa de 5 dias. A festa de casamento, Natália, para os judeus era 5 dias. E o anfitrião, o pai da noiva, do noivo também, mas do noivo com menos recursos e mais da noiva, porque afinal de contas a noiva que é bonita. O noivo é sempre mal acabado. E aí então, o pai da noiva chamava os convidados e era responsabilidade dele, Rafael, bancar
a festa. Lembrando que as festas de casamento dos judeus, até hoje, até nos nossos dias, são muito festivas, com música, com dança e com vinho. Vinho no Antigo Testamento, inclusive, é sinônimo de celebração. E o vinho não tinha e não tem na Bíblia essa conotação que nós temos hoje. Era sinal de alegria. É diferente da forma como as pessoas fazem uso do álcool hoje. Então veja que interessante. A festa está acontecendo, o vinho acaba e a mãe de Jesus vai conversar com ele. E aí Maria então traz a informação, ela está falando o seguinte: olha, aconteceu uma tragédia, a festa está rolando, meu filho, e o vinho acabou. E o vinho era símbolo de hospitalidade. Se eu quero receber bem, eu tenho que ter um bom vinho. O vinho também tinha o sentido de alegria, então não podia acabar o vinho. E esse povo já estava ali celebrando o casamento. E faltar o vinho simplesmente era algo grosseiro, era algo assim, na realidade uma falta de hospitalidade, como eu disse, e um sinal de desrespeito, uma desonra. Muito feio. A mãe de Jesus, como uma mulher, fica preocupada. Ninguém quer passar vergonha. Afinal de contas, por que Jesus foi convidado para essa festa de casamento? Provavelmente, Jesus tinha algum vínculo, e a família de Jesus, com essa família do casamento. E ela chega para Jesus, isso está aí no versículo de número 3, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. E aí Maria, a essa altura, já tinha consciência de que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, ô Jesus, o meu filho, o Filho de Deus, você não pode realizar o milagre. Veja que Maria já estava procurando solução para os problemas daquele momento e sabia que o único que poderia fazer uma transformação é Jesus. Isso Maria já sabia. E tem gente ainda hoje que não sabe. Jesus é o único que pode transformar algo em outra coisa. Transformar uma substância, melhor dizendo, lembrei da aula de física, né? Uma substância em outra substância. Eu tentei explicar isso para meu filho, ele falou assim, por exemplo, para apoiar a água. Eu falei, então, você pegar a água, você colocar aquele, um corante, ou um suco, aquele, como que chama? Aquele suco em pozinho. Você não está transformando a água. Ela continua sendo água, mas agora com outros ingredientes. Veja que Jesus aqui, nesse texto, vai transformar. Isso aqui é importante para nós mais adiante. Agora, Jesus vai repreender amorosamente a sua mãe, a Maria, por ela querer exercer autoridade na sua vida. E aí a gente fica às vezes assustado e fala assim, não, por que ele chamou ela de mulher? A gente precisa entender o texto e o contexto. No Evangelho de João, quando Jesus se dirige a uma mulher, por exemplo, a mulher samaritana, ele fala mulher. Isso aqui, irmãos, é muito respeitoso. Em outras palavras, você foi quem me gerou, em sentido humano. Eu respeito você, Maria, mas você não exerce autoridade sobre mim. Quem exerce autoridade sobre mim é o Pai, somente o Pai. Ele vai falar o seguinte, olha, não chegou a minha hora, versículo 4, minha hora ainda não chegou. Ô Maria, entenda uma coisa, eu vivo no cronograma de Deus, eu sigo a agenda e a pauta de Deus, e não serei pressionado a fazer nenhum milagre na hora que as pessoas querem. Imagina, Lucas, essa mensagem hoje? Tem que cancelar e cortar todas essas faixas dessas igrejas dizendo que tem milagres, porque Jesus opera na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, na agenda do Pai, e não de acordo com a vontade do homem. E aí tem muitos irmãos, entre aspas, irmãs, igrejas e denominações, que acham que pode manipular a vontade de Deus e ficam clamando por milagres. Simplesmente para suprir o ego inflado do ser humano. Agora, o texto vai seguindo, e Maria, veja bem, Maria entende perfeitamente o que Jesus está dizendo. Ela ouve, e aquela fala de Jesus cai bem no seu ouvido, porque ela diz assim, versículo 5, sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Pensa num conselho imprescindível, Rejane, para a vida. Não é, Natália? Façam tudo que o mestre mandar. Lembrei até daquela brincadeira, lembra? Façam tudo que o mestre mandar. Façam tudo que ele disser. E esse é o conselho mais incrível que eu aprendi com a Dona Maria.
mãe de Jesus. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Você que me ouve na sua casa, vocês que estão aqui, todos nós precisamos fazer aquilo que o mestre manda. E nos submeter à agenda do Pai. O horário do Pai não chegou a meia hora, não é a hora de fazer milagre. Deixa raspar o resto do fundo lá do vinho e entrega o vinho que tem. Na hora certa, no tempo certo, eu vou realizar os sinais. E aí veja que interessante, porque João, outras Bíblias não trazem essa informação, mas João vai dizer que é de 80 a 120 litros, e eu fui pesquisar aí essa porcentagem, dentro dessa média, 100 litros. João vai narrar para nós 7 milagres, e Jesus pede para encher 6 talhas. Interessante, 6 talhas. E eu falo o seguinte, olha, vocês vão lá, versículo 7, diz aos empregados, encham os potes com água. Abrindo um parêntese, ainda estando no texto, os meninos aqui que estão fazendo teologia vão gostar disso. Se você compreender bem o Evangelho de João, você vai entender o seguinte, que ele está falando de água, e o primeiro sinal tem que ser a água. Porque depois, no capítulo 4, ele vai falar para a mulher samaritana da água da vida. No capítulo 3, Edielson, ele vai falar para o Nicodemos que é preciso nascer de novo, que é a nossa aula, inclusive, né, Lucas? E domingo. Precisa nascer da água e do Espírito. É o Jesus que vai purificar o templo ainda no capítulo 2. É o Jesus que está falando de água o tempo inteiro. Ou seja, Jesus está falando que o princípio da vida está na água. Então, encham de água e vejam o que eu posso fazer com a água. Para vocês pode ser apenas água do poço, mas nas minhas mãos vocês verão o que essa água pode se tornar. Eu não sei, amados irmãos, se nós temos noção do que João está escrevendo para nós. O Jesus a quem servimos é o Jesus que olha para nós e transforma a nossa existência, que nos leva a um outro patamar, que nos transforma de tal ponto que a gente fala assim, de água a vinho. De água a vinho. E veja que o texto vai dizer para nós, aí no versículo 7, que eles foram obedientes. Diz o texto que eles encheram os potes com a água. Eles encheram. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles foram obedientes à voz e o comando de Jesus, que na realidade era a voz e comando de Maria. Maria falou, façam tudo o que ele mandar. Aí Jesus fala assim, encha lá de água. O que eles fizeram? Encheram de água, igualzinho a gente, né? Obedientes. Uma pergunta. Você faz tudo o que Jesus pede para você? Difícil ou não? Eu vou orar pelo meu amigo. É fácil a gente orar pelo amigo, não é? E orar pelo inimigo? Entende? Isso é transformação. Você quer ver quando você perdoa uma pessoa, quando você ora por ela e você sabe que ela te traiu, que ela vacilou algumas vezes, você fala assim, não, perdoei. Quando alguém dá uma chapuletada de Elson na sua face direita e você vai lá e oferece a segunda e anda, né, Lucas? A segunda, terceira, quarta, quinta milha, aí você fala assim, não, agora eu estou no caminho, agora eu estou tomando a cruz, estou seguindo o método. Ou seja, isso é transformação, Rafael. Isso é transformação. É da água para o vinho. O contraste é muito grande. Qual o sabor da água? A água não tem sabor, mas o vinho tem. A água não tem coloração, o vinho é forte. Tanto é que Jesus vai usar a figura do vinho na celebração da ceia. Isso é importante para nós. E Jesus aqui já está apontando para tudo isso. Eu vou transformar tudo que não tem vida, naquilo que tem vida e naquilo que pode trazer festa e celebração na existência humana. Se não tinha alegria na vida, se tinha só maldade, chegou o verbo de Deus trazendo a glória de Deus e trazendo a graça e a verdade, que está lá no capítulo 1. Então veja que os serventes seguiram à risca o conselho de Maria, fizeram tudo, e o milagre que Jesus fez uma transformação de água em vinho, e nós humanos não conseguimos manipular
quimicamente a água e transformá-la em vinho, mas o Senhor da vida é poderoso. E aí você do outro lado deve estar pensando, como que eu aplico isso na minha vida, pastor? Chegou no ponto que eu mais gosto da pregação, que é a aplicação. É você aí me ouvindo e pensando, tem algumas coisas, tem algumas situações, tem algumas pessoas que eu não consigo ver transformação. E você e eu precisamos fazer tudo o que Jesus está mandando para que a gente veja a transformação. Transforma ou não transforma? O sinal de Deus, o poder de Deus. Transformou Nicodemos, transformou minha vida, transformou a sua, transformou Pedro, transformou Tomé. E é o Jesus que vai transformando algo que teoricamente seria simples e básico naquilo que é mais rebuscado e fino. Porque depois da transformação da água em vinho, o mestre de cerimônias fala o seguinte: ô noivo, como você guardou o vinho bom para o final? A prática é o seguinte: você começa com o vinho bom, depois de 2, 3 dias de festa, você solta o vinho de menor qualidade, porque o pessoal já bebeu bastante, já está acostumado com o sabor. Aí o que Jesus está falando para nós é o seguinte: agora que tem existência real, eterna, no sentido de encontrar nele a beleza da vida. Louvado seja Deus por isso. O que chama a atenção é a ação de Jesus ao realizar o ato milagroso, é que ele não chama atenção para ele. Eu achei isso muito interessante. E vai na contramão dos nossos dias e, inclusive, do seu tempo. Se você olhar comigo o texto, quando ele fala o seguinte, no versículo 8: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. O milagre já havia sido realizado, já havia acontecido, mas ninguém tinha visto. O que Jesus falou? Encha, coisa mais simples do mundo, né? Encha as talhas, os potes com água. Eu até me lembrei daquela mulher do Antigo Testamento, quando recebe o profeta, lembra? Sai na sua vizinhança e vai buscar o quê? As vasilhas, botijas, né? A Bíblia fala, botija. Coisa mais simples. Gente bonita, o que é para nós fazermos, nós precisamos fazer. O que é parte de Deus, confiemos no milagre de Deus, no sinal de Deus, na intervenção milagrosa de Deus. Encha lá. E Jesus não ficou falando assim, para a festa e vamos mostrar o milagre. Para a festa e vamos dar visibilidade, vamos ostentar isso. Jesus sequer, Lucas, tocou na água. Parar para pensar nisso? É poderoso demais, irmãos. O Jesus é quem servimos. Ele não precisou nem tocar na água, ele pediu para que os homens colocassem a água. Nós não sabemos como Jesus realizou isso, para nós também não importa, porque a gente crê que ele é todo poderoso. Ele fez uma oração e a água se transformou em vinho. Ou seja, Jesus na nossa vida e na nossa existência vai transformando tudo aquilo que a gente nem imaginava. E vai fazendo de nós vasos maravilhosos. Ele sequer tocou, ele sequer chamou atenção. E Jesus é discreto e ele está mostrando, olha, assim como o Pai tem autoridade sobre todas as coisas criadas, eu também tenho autoridade sobre tudo que foi criado. Por isso que o vento que está tentando varrer os discípulos, ele fala assim, aquieta-te, e o mar obedece. A natureza obedece à voz de Jesus, a água se transforma em vinho, o endemoniado sai, e ele diz que ninguém tem maior autoridade do que ele. Ele diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, toda autoridade. E a minha pergunta para você que me ouve nessa noite, será que ele não tem autoridade para realizar um sinal, um milagre, uma cura na sua vida? Amém. Mas é para a glória dele, é para que você creia. E por que ele continua realizando milagres hoje? Para que eu e você creiamos nele e rendemos glórias a Deus Pai. Toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor. Já estava no Antigo Testamento, e João vai elencando esses milagres e falando assim, não tem como ter uma festa de casamento sem alegria, e não existe vida sem Jesus. Não tem vida sem Jesus. A vida sem Jesus não tem alegria, falta celebração.
Agora, só uma questão bem curiosa, o meu tempo não me permite, por que Jesus usou as talhas de purificação dos judeus? Eles iam lá se purificar naquelas talhas. E Jesus diz que o vinho novo teria que ser colocado em odres novos. Os odres velhos iam suportar a fermentação do vinho? A tradição e a cultura judaica ia suportar a expansão do reino de Deus? Então vocês tiram aqui a água e sai vinho, mostrando para nós que o Evangelho vai se renovando, o Evangelho é a mensagem eterna do amor de Deus. Você pensa que é só água, o servente pensava que era só água, quando ele pegava lá a caneca, saía o quê? Vinho. O puro suco de uva. E o cerimonialista, ele fica completamente embasbacado, ele chama o noivo, ele fala assim, não estou entendendo. Todo mundo já bebeu bastante, vocês estão servindo vinho bom agora. Como assim? E aí João encerra a conversa, Lucas, falando o seguinte, versículo 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória. Por que Deus cura a gente? Para manifestar a sua glória. Por que Deus concede emprego para a gente manifestar a sua glória? Porque Deus nos deu a vida para a gente manifestar a sua glória. Porque Deus nos deu dons, talentos, família, igreja, para manifestar a sua glória. A glória é só de Deus. E lá no Antigo Testamento nós já temos o relato. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele, do Filho dele, e nós passaremos toda a eternidade falando que ele é o Cordeiro de Deus e que ele é o Todo-Poderoso, Todo-Glorioso e o Majestoso Senhor. E os seus discípulos creram nele. Qual que é o foco de João? Que os discípulos creiam. Qual que é a mensagem bíblica dessa noite? É a transformação que vai acontecendo na minha e na sua vida, para que todos nós creiamos em Jesus. Meu filho hoje, quando eu cheguei em casa agora no final da tarde, ele estava assistindo um programa, um desenho lá, de um ninja, e aí ele falou assim, papai, é do Lego lá, como que chama aquilo lá, Natália? Do ninja do Lego, né? Aí ele falou assim, olha, tem aquele ninjinha lá que ele não fez umas coisas direito, então não sei o que, e mostrou lá a figurinha lá do bonequinho, e ele entrou num portal, papai, e não tem mais volta. E ele tá triste, aí passava assim o bonequinho assim, triste e tal, não sei o que, e tal. Falei, meu filho, isso daí é a ilustração do inferno. Falei, como assim, pai? Tomou um susto, né? Como assim? Quem partiu sem Jesus vai ficar assim, ó, triste, passou o portal, não entendeu que a vida é bela, que a vida é alegre, que a vida é festiva. Temos lutas, temos privações, no mundo tereis aflições, mas, irmãos, tende bom ânimo, eu vou transformar a água em vinho, eu vou realizar curas e milagres na sua vida, vou sustentar você, vou cuidar de você. No dia que você tiver com a autoestima lá embaixo, eu vou falar no seu ouvidinho, meu filho amado, eu te conheço pelo teu nome. É que está no capítulo 10 de João. Se você tiver sem perspectiva da vida, ele vai falar para você e para mim, eu sou a ressurreição e a vida. Se você está com sede, ele fala assim, vem aqui que eu vou conceder água da vida, vou te dar pão da vida, eu sou a vida. E a vida sem mim não tem brilho, não tem alegria, não tem festa, não tem celebração. Agora, com Jesus na festa, pode acabar o vinho, mas ele vai transformar tudo. Com Jesus na nossa casa, com Jesus na nossa igreja, teremos falta de alguma coisa? Sim. Mas ele vai colocar a mão dele, na hora dele, do jeito dele, e vai transformar aquilo que falta em abundância. Ah, vocês querem vinho? Pode encher 600 litros. Fiquei imaginando, Lucas, 600 litros. É vinho, hein? Dá-lhe vinho, à vontade. O mestre de cerimônia ficou assim.
A questão não é vinho, não é água, não é nada disso. A questão é o seguinte: ele transforma e ponto final. E vocês têm que crer nele. É isso que João está falando para nós. Agora, veja que Jesus abundante. É o Jesus que faz e sobra. Louvado seja Deus. É o maná que não cessa. É a multiplicação dos pães do capítulo 6 de João. Ó, já estou dando uma aula de João, hein? Que ele faz a multiplicação dos pães, Edielso, e depois sobra. Diz o texto, né, Lucas, que eles foram lá com um cesto, sobrou 12 cestos, 12 representando as tribos de Israel. E o que Deus estava falando? No meu povo não terá falta, porque eu vou fazer abundantemente mais. João 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Eu não quero uma vidinha só água. Não, eu quero vinho. Quero algo bonito, algo de celebração, de festa, de louvor, onde a gente diz assim: a glória é só dele. E os milagres que aconteceram na minha, na sua vida e na história da nossa igreja, milagre de Deus, bênçãos de Deus. Vou contar uma. Eu coloquei uma série de vídeos aí no Instagram e no Facebook da igreja, não sei quem viu, sobre dinheiro. Curtam lá. Por que quando a gente fala de dinheiro o pessoal não curte, hein, Natália? Engraçado, né? Escrevi lá, eu escrevi e publiquei, vocês viram? Publiquei lá. Aí eu estou conversando lá no grupo nosso, lá eu, William e a Marilise, nós estamos hoje com um saldo confortável para a gente dar mais um passo na construção. Fala um amém aí. Veja se não é abundantemente mais. Já mandei mensagem para o Cristiano, já ajustei com o Mário, e o Mário vai trabalhar aos sábados, o Cristiano vai vir aqui comecinho de maio para a gente já começar a colocar os andames, passar os cabos. Que Deus glorioso. E alguém vai falar assim: para que tudo isso? Para que todos creiam que Ele é Senhor. Um grande sinal de Deus na nossa igreja, desde quando eu cheguei aqui, provisão de Deus. O irmão Fábio me falava isso: pastor, quando a igreja foi para ser organizada, a nossa preocupação era com a manutenção, com cuidado, com ampliação, e Deus foi fiel, pastor. Há 5 anos na direção dessa igreja, posso olhar nessa câmera e olhar nos olhos de vocês e dizer: o nosso Deus supre, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus transforma poucas pessoas em muitas pessoas. O rebanho que eu recebi do Senhor, na ata de Assembleia Extraordinária, Lucas, foi 32 pessoas. Hoje tem 32 crianças em nossa igreja. Deus seja louvado. É Deus transformando. Tinha 32 pessoas na Assembleia Extraordinária, a mais importante para convidar o pastor. Hoje tem 32 crianças no domingo à noite. Tínhamos esse espaço, agora temos um outro maior que tem 2 espaços desse, e a gente vai subir daqui a pouco. A igreja não tinha um pastor, agora tem um, e mais 2 em formação, mais um na esteira, e mais 2 que Deus vai mandar. Para a gente conseguir organizar as coisas do Ministério Infantil, era uma luta, agora tem gente, tem professoras, Deus supriu, Deus cuidou. Temos desempregados na igreja, estão todos supridos, todos cuidados. E a igreja cuidou de todos, cuidou de mim, vai cuidar de cada um. Jesus veio para nos revelar a glória de Deus, e por isso que Ele mesmo disse para nós: eu quero viver para a glória do meu Pai. Que Deus seja louvado. E que nós, nessa noite, descansemos o nosso coração e a nossa vida nele. E quando alguém perguntar assim: nossa, como sua vida tem sido abençoada, eu vejo esse sinal, que você aponte para ele e fale o seguinte: essa glória, essa honra é só dele. As pessoas chegam aqui e falam: pastor, o que está acontecendo? Eu falo: não, a glória é de Deus. Ah, sua filha, sua esposa, a glória é de Deus. Ô Lucas, seu casamento é muito bacana, eu me inspiro. Aí o Lucas fala: a glória de Deus. O Edielso saiu daqui domingo chorando, ajoelhado.
fui fazer visitas e algumas pessoas falaram do seu sermão. Eu falei, pode perguntar para ele vai apontar para a glória de Deus. Rafael vai pregar domingo que vem e vai apontar para a glória de Deus. E assim vamos caminhando, sinalizando aquele que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém. Glória a Deus por isso.